Um assunto importantíssimo a respeito da história da igreja, da palavra do Senhor, que tem até a ver com esse frio. Por quê? Porque quando a igreja começou a se expandir, ela começou a ir pregar o evangelho a outros países que a geografia, o clima, a cultura, o nível de conhecimento, o nível econômico daquele país era muito diferente do que aqueles missionários eram acostumados. Então imagine você sair daqui e ser um missionário no Japão. Você vai pegar um avião, hoje tem avião, né? E você vai embarcar aqui, você vai descer no Japão. Como é que se dá bom dia em japonês? Como é que se dá, Amarildo? Obrigado, todo mundo sabe, né? Arigatô, né? Arigatô, né? Mas bom dia, boa tarde. Como é que você vai pregar? Como é que você vai falar de Jesus para aquelas pessoas? Então, existia algumas dificuldades para que o evangelho chegasse naquele lugar. Existiam algumas dificuldades para que o evangelho chegasse naquele lugar. E essa lição vai tratar exatamente disso, mas não do ponto de vista das dificuldades físicas, porque o primeiro ponto é a dificuldade cultural, idioma, diversas coisas que precisariam ser... Pode botar aqui, Arthur, para mim, faz favor. Não sei se eu vou usar hoje, porque eu já escrevo de manhã, né? Bota aqui, ó. Então, as dificuldades geográficas, enfim, essas barreiras, não é basicamente o que a gente vai tratar hoje, mas nós vamos tentar estimular essa dificuldade para trazer ela para o campo doutrinário. Por quê? Porque imagina que eu tenha dificuldade para pegar o evangelho. Se eu já tenho dificuldade geográfica, se eu já tenho dificuldade no idioma, uma outra coisa é eu implantar um sistema de pensamento religioso naquele povo que não conhecia Jesus. Porque se a gente falar, professor Caio, de Jesus no Brasil, na Europa, nos países cristãos, por mais que você não tenha ido a uma igreja frequentado, você vê uma cruz. Todos os departamentos que você entra lá do Detran, do trânsito, num hospital, vai ter lá uma capelinha, uma cruz. A gente é acostumado com a cruz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Está tudo meio movimentado, vocês precisam concentrar aqui. Gente entrando, gente saindo, a falação. Então nós estamos acostumados com o símbolo da cruz. Nós estamos acostumados a entrar num hospital, ter uma capela, ver um padre, ver uma freira, ver uma bata. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora imagine levar isso para o Japão. Imagine levar isso para a Índia. E tentar explicar a um indiano quem é Jesus. Ele vai dizer, mas quem é Jesus? Para nós é fácil, a gente já sabe quem é Jesus, mas eles não vão saber quem é Jesus. Então eu cheguei a dizer assim, olha, o que vocês... Imagina os jesuítas chegando no Brasil e explicando aos índios que Deus não é o sol. Vocês estão comigo no que eu estou falando? Imagine as pessoas chegarem aos indígenas aqui no Brasil explicando que o sol não é Deus, de que o sol é só um elemento da natureza que aquece o dia, porque eles tinham o sol, lembra lá dos egípcios, que tinham o sol lá? Lembra da época da plantação, que eles faziam adoração lá, à planta terra, à mãe terra? Então, a primeira dificuldade eram dificuldades geográficas, viajar a cavalo milhares de quilômetros, quando a gente fala milhares de quilômetros, dá a impressão de que as viagens eram como hoje, não era. Então só a dificuldade, a barreira física para Paulo, para Barnabé, para os nossos apóstolos fazer as viagens, irmãos, eram coisas, barreiras extremamente difíceis de quebrar. Quando você pensa que Paulo chegou na Itália para pregar na Itália, na Turquia, onde ele foi preso, onde ele foi morto, e hoje viajar para a Itália é bonito, né? Quando você vai para a Europa, então foi para a Itália, meu Deus.
que já é difícil. Foi para Veneza, meu Deus. Agora imagina, o cara ia a cavalo, meu irmão, no navio. Navio que não tinha motor, navio que era remo. Ah, o que você está indo? Está indo passear lá em Paris? Não estou indo ser missionário. Mas andando tudo isso, levando a remo, apanhando o barco, afundando. Então agora a gente entende a dificuldade física. Agora vamos entender a dificuldade doutrinária. Você chegar lá e falar de um Jesus que ninguém conhecia, que ninguém sabia quem era e dizer que ele é o Salvador do mundo. É difícil? Você entende o que eu estou falando? Então a lição vai tratar exatamente disso, a graça que alcança todas as nações. Por quê? Porque em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, foi ouvido um som como de um vento, não era um vento, era só o som do vento, um barulho, aquele assovio do vento, aquele assopro do vento forte, um vento veemente. Imagina, isso foi tremendo. Quando as pessoas olharam um para os outros, em cima da cabeça das pessoas, eles viam chamas de fogo, como se na cabeça da pessoa tivesse labareda saindo. E a pessoa, aqueles irmãos que estavam reunidos ali, falavam em novas línguas. Então eu olhava lá para o irmão que cuida do som lá, esqueci o nome dele. Elisário. Estava falando japonês. A esposa dele ia falar japonês, que ia para o Japão, né? Mas cada um olhava para o irmão, estava falando espanhol. Olhava para o outro, estava falando em russo. Olhava para o outro, estava falando árabe. Cada um falando, tinha mais de 15, 16 idiomas diferentes. Os irmãos se assustaram. Meu Deus, o irmão nunca tinha saído de Jerusalém, nunca tinha saído lá da Galileia, um bairrozinho pobre, e de repente o irmão falando, pode entrar, gente. O irmão falando outras línguas. Eu acho que se eles forem jovens, tinha alguém para conversar. Oi, Clã, tu dá uma atençãozinha ali para mim? Eu acho que eles são da juventude, pelo. Se for casado, fica aqui. Se for solteiro, tá? Ela vai atender vocês rapidinho aqui, tá bom? Isso. Então você imagine comigo, esses irmãos tiveram essa experiência sobrenatural. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Que fala em outras línguas. Então quando você foi batizado, que você liberou a oração em línguas, Jesus, conversar, fazer o Espírito Santo te tomar, foi uma experiência sobrenatural. Para mim foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Agora você imagina que essa língua saía em outro idioma e que alguém entendia. Tem um testemunho de um irmão que ele conta que ele começou a cantar um hino em línguas espirituais. E uma outra pessoa começou a ouvir esse hino espiritual. E uma outra pessoa levantou e falava a mesma língua daquele irmão que estava falando numa segunda voz, num segundo tom. Como isso é possível? Se a gente não entende, é uma língua do céu, é uma língua celestial. Então, como alguém entende? São os mistérios de Deus. Bom, nesse caso, eles eram outros idiomas. Então, imagina que aqueles irmãos falaram outros idiomas e eles pensaram, tá, por que a gente está falando outro idioma? Porque Deus quer que a gente leve essa mensagem para outras nações. Então, aqueles irmãos, um falava em grego, outro falava em espanhol, outro falava em árabe, outro falava em russo, outro falava em mandarim, chinês, e cada um entendeu para o lugar que tinha que ir. E aí a gente chega na lição de hoje. Qual é a lição? A graça que alcança todas as nações. Por que, Caio, você ia falar em mandarim? Para ter o prazer de dizer que você falava em mandarim? Um exemplo, né? Só que eu estou dando. Não, porque você ia pegar a tua família e você ia simplesmente entrar num navio, passar 1 ano navegando até chegar na China, para abrir uma igreja, para apanhar, para estar no frio. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Aí o outro irmão ia falar outro idioma, ele ia viajar 1 ano inteiro para chegar naquele lugar para falar aquele idioma. Por quê? Porque o Senhor queria que a graça dele fosse conhecida. E aí a gente chega na nossa lição. O que a nossa lição diz? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. O que é a graça? É um favor imerecido. É como alguém que comete um crime, essa pessoa é investigada, é levada na prisão preventiva, porque cometeu um assalto, um crime, um assassinato, qualquer crime que vocês imaginam. Ela é levada para a prisão até que chega o dia do julgamento. Tem o promotor de acusação e tem o advogado de defesa e tem o juiz. E chega-se à conclusão de que aquela pessoa é condenada e ela tem que passar 10 anos na prisão, em regime fechado.
É um exemplo só que eu estou dando. Só que quando chega na hora de cumprir a pena, o juiz diz assim, olha, eu sei que você errou, mas você promete que você não vai cometer mais isso? Não, seu juiz, eu prometo, nunca mais vou cometer. Tudo bem, você merecia ficar 10 anos preso na cadeia, aqui na penitenciária, mas eu estou te liberando. Mas por quê? O que eu fiz? Não fez nada, eu quero te dar uma nova chance. Mas por quê? Eu cometi o crime, o que aconteceu? Não, eu estou te dando a graça, o favor imerecido. Aliás, uma vez por ano, o presidente do Brasil tem o direito, é do direito dele, dar uma graça para os presos. Vocês sabem disso ou não? E todo ano ele dá. Vocês sabem disso, não sabe, gente? Tá? Então o que ele faz? Ele dá uma graça que se chama a graça do indulto. Ele senta lá e pega uma lista e ele diz, para esse tipo de crime eu estou liberando as pessoas. E aí aquelas pessoas ganham de graça, vocês têm que entender o que eu estou falando, a liberdade. O que aquelas pessoas fizeram para merecer a liberdade? Nada, elas ganharam uma graça. Então, porque pela graça você não poderia ter feito nada, você já estava condenado, caído no meio de um mar, no meio de uma tempestade e se afogando. O Senhor Jesus passou num barco jogando boia. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Mas por que o Senhor veio me salvar? Eu quis vir te salvar. Ele decidiu te alcançar. Então, por meio da graça, vós sois salvos, e isso vem por meio da fé. O que é a fé? Acreditar. Isso vem porque eu tomei posse disso, tá? Não vem de vós. Nem que você quisesse ser salvo, você poderia ser salvo. Você entende o que eu estou falando ou não? É como se você tivesse caído num poço. Imagina que você estava... Hoje tem poucos poços, né? Não existe mais muito poço, mas antigamente tinha muito poço atrás das casas. Se colocavam a tampa e às vezes as crianças brincavam e aquela tampa quebrava e as pessoas caíam. É como se você tivesse ali já 10 dias passando fome, necessidade, e você não tem como sair. E talvez tenha alguém ali em cima e você está lá, meu Deus, me salva, me salva, me salva. Você não consegue sair dali sozinho. Aquela pessoa pode jogar uma corda ou não. Você entende? Você não tem o que fazer, a não ser que aquela pessoa queira te salvar. Está entendendo? Então você estar aqui hoje não é mérito seu. Você tem que entender isso. Porque eu acordei, porque nós íamos ter uma excepcional aula. Porque eu sou crente e eu não falto culto. Porque eu quero estar, porque eu quero que o pastor me veja. O Senhor decidiu dar a vida por você e hoje colocou no seu coração o desejo de estar na presença dele. Quem está falando isso? Sou eu? Não, é a Bíblia. E Agostinho de Hipona, aquele Agostinho que escreveu, o filósofo cristão, ele disse o seguinte: o que eu posso dar ao Senhor, se até o meu desejo de te adorar vem de ti? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então você não é crente porque você não tinha outra opção. Você é crente porque a graça do Senhor te alcançou e te trouxe para cá. Então até o desejo de estar aqui veio dele. Nem disso você pode se gabar. Sabe aquele irmão que está 30 anos na igreja? Eu estou 30 anos na igreja. Não, faz 30 anos que o Senhor decidiu salvar ele. Amém, gente? Então isso não é dom de vós, isso não veio de você. Isso é um presente de Deus que Ele te mandou. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. A verdade prática diz, é pela graça que somos alcançados, é por esse amor que você não fez nada por merecer, que te trouxe aqui. Nós temos hoje um visitante que veio para a igreja, ele chegou na porta da igreja e disse, bom dia, eu vim aqui porque eu preciso desse amor de Cristo. O nosso pastor saiu e atendeu ele e trouxe ele aqui. Eu não sei o que o Senhor tem contigo, mas o Senhor quis que você estivesse aqui. Felipe, você não está aqui porque você está atribulado. Eu sei que essa foi a ferramenta que te trouxe para cá. Você está entendendo o que eu estou falando? E todos nós viemos por uma ferramenta.
Uns vieram porque o casamento estava ruim, outros vieram porque as finanças estavam ruins, outros vieram porque a relação com os filhos estavam ruim, mas na verdade não era isso. É uma ferramenta, marido, que te trouxe para a presença do Senhor. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, por mais que você foi rejeitado por um pai, por uma mãe, por um irmão, por mais que tentaram te assassinar, te abortar, por mais que você passou fome, necessidade, foi abusado sexualmente, psicologicamente, não interessa o que aconteceu. Há um Deus no céu que decidiu te amar e que te trouxe para a presença dele. Amém? E que não interessa o quanto você seja disputado pelo mundo, o quanto, não interessa, o quanto eles estão pagando pela tua alma, o nosso Deus já pagou muito mais caro. E já te comprou, e não foi barato, foi com o sangue dele. E o que você fez para merecer isso? Nada. Ele te amou primeiro. Amém, gente? Então o que a gente precisa aprender hoje na nossa lição? Analisar com a nossa turma, com a classe, lembrando que hoje é uma aula, né, da escola dominical, analisar com a classe como a graça sustenta a unidade da igreja em Atos 15. A unidade da igreja, ela não é feita porque a gente faz café, ela não é feita porque a gente se arruma para vir para a igreja, a unidade da igreja não é feita porque os irmãos têm dinheiro, ou porque os irmãos são pobres, ou porque... Não. Porque existe uma placa na igreja. Não, a unidade da igreja é feita porque Cristo amou todos em comum. Você está entendendo? A unidade da igreja é porque Deus amou o patrão e Deus amou o empregado. Deus amou o escravo e Deus amou o capataz. Deus amou o africano, que nasceu negro. Deus amou o japonês, que nasceu com o olhinho puxado. E Deus amou o indiano, que é amarelo. E Deus amou o chinês. E Deus amou o russo, que nasceu na geleira. Deus amou a pessoa que nasceu no Alasca. Mas Deus amou a pessoa que nasceu no Afeganistão. Você está entendendo? O que mantém a unidade da igreja é o quê? O amor. Deus não amou mais eu, que estou de terno, de gravata e com uma roupa e com a barbinha feita para dar uma aula, do que o Felipe, que está há 7 anos desviado. O mesmo amor que Deus despendeu a mim, Deus despendeu a ele enquanto ele estava fazendo coisas erradas. Deus ama até o Alexandre de Moraes. Deus amou Judas, que traiu. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Então é o amor, é a graça que sustenta a unidade da igreja. Não é a placa, não é o bairro, não é o país, não é o idioma, não é a linguagem, não é nada disso. É o amor que ele amou todos igual. 2. A gente precisa examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal de Cristo. O amor de Cristo, ele foi universal. Ele é estendido a todos. Às vezes euzinho, tem dificuldade de entender como Deus pode amar os muçulmanos. Aí você vai dizer, mas irmão Helena, é um preconceito teu. Talvez seja, eu não sei. E eu não quero te incentivar a isso, mas quando eu olho eles amarrando bomba no corpo, e matando mulheres, e matando crianças, e eu fico, meu Deus, como é que Deus pode amar? Mas Deus vê eles com o olhar que eu vejo, não? Não. É que Deus não ama a atitude dele. Porque pelo meu olhar, eu estou reprovando tudo, mas... E quantas coisas eu fiz que eu era digno de reprovação e Deus decidiu me perdoar? Você entendeu? É que o pecado deles para mim me incomoda, mas o meu pecado talvez eu deixe passar batido. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então o amor de Deus, ele é universal, ele foi dado a todos. Não foi escolhido a uma nação, a uma pessoa, a uma raça, a um público. Ele é universal, ele foi entregue a todos. E o terceiro ponto, incentivar, nós precisamos estar animados a buscar constantemente esse reino da graça, esse trono da graça. A nossa visão tem que ser a mesma visão de Cristo. Porque senão nós acabamos incentivando, por exemplo, eu não gosto muito, agora na época da Copa do Mundo aí, né? Não dá para torcer para a Argentina. Esse dia eu vi um vídeo que o cara dizia assim, se tiver Satanás contra a Argentina, eu torço para Satanás.
Porque nós brasileiros temos essa brincadeira de disputar com os argentinos. Ah, vocês estão sabendo, né? Vocês sabem que tem Copa do Mundo? Vocês estão sabendo disso? Ou só eu que sei? Porque está todo mundo me olhando assim, meio assim, com medo de falar, parece. Vocês estão sabendo que está tendo Copa, que hoje acaba, não sabe? Ah, tá. Então veja bem, a gente olha e fica disputando. Ah, porque o argentino? Ah, porque não sei quem? Ah, porque o iraniano? Ah, porque o iraquiano? Você acha que Deus, quando olha para o mundo, ele vê as divisões dos países? Não. Ai não, os dos Iraque eu não vou amar. Argentino não, misericórdia. Não. Deus não vê posição geográfica. Deus, quando olha para a terra, ele vê cristãos, judeus e gentios. Só. Deus não vê cor da pele, Deus não vê idioma falado, Deus não vê riqueza econômica, Deus não vê nada disso. Para Deus, não existe isso. Quem faz essa separação somos nós. Está entendendo o que eu estou falando? Imagine hoje os irmãos que se reuniram na Coreia do Norte. Você acha que eles estão num lugar como esse? Adorando a Deus? Eu nem sei quantas horas é o fuso daqui para a Coreia do Norte. Talvez lá agora seja noite. Não sei. Mas lá não tem liberdade religiosa. Então você acha que esses irmãos se reuniram no porão de alguém escondido? Eles estão de terno e gravata? Vocês acham que eles estão de terno e gravata? Vocês acham que eles estão assim num banco bem bonito, sentados igual a gente está? Ou vocês acham que eles saíram escondidos no meio da mata à noite, na neve, que lá é extremamente frio? Sabe, chegando na casa de outro irmão com um monte de jaqueta, um monte de roupa, escondidinho. Às vezes vestido com uniforme para poder ninguém desconfiar. Você está entendendo que Deus amou a todo mundo, não? Que Deus não vê a divisão geográfica? Que Deus não vê as pessoas do jeito que a gente vê? Então Ele está incentivando hoje nós a buscarmos com constância. O que é constância? Sempre a mesma coisa. O trono da graça. É 12 horas. 12 horas de diferença. Então se nós estamos aqui agora, 21, ela está na hora de dormir já, 9 da noite. De repente o culto deles acabou agora. Você está entendendo o que eu estou falando? De repente o culto deles acabou e eles tiveram que hoje reunir escondido. Talvez hoje nem conseguiram fazer culto porque a polícia estava perto, cada um teve que orar na sua casa. Você entende? Deus não faz a escolha pela roupa. Deus não faz a escolha pela cor da pele. Deus amou universalmente a todos. Amém? Bom, quando eles receberam esse chamado para sair pregando e levando o evangelho às nações, imagine hoje quantas religiões nós temos. É estimado que no Brasil 3.000 religiões, é isso? Alguém dá um Google aí para mim, se eu não estou enganado. 300 ou 3.000, não lembro agora. Você imagina que cada pessoa, ela leu a Bíblia e interpretou do jeito, certo? Então, o pastor lá da congregação cristã no Brasil, ele leu um texto de Paulo que dizia que as mulheres têm que usar véu, e na igreja dele todo mundo tem que usar véu. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Estou entendendo? Aí o outro irmão lá leu a Bíblia e entendeu que na outra igreja tem que ser de outro tipo. O outro leu de outro tipo. Só que esse tipo de interpretação, ele não é de agora. Isso já é desde essa época desse texto. Se você prestou atenção no texto que a gente leu, alguns discípulos saíram ensinando que para ser salvo, precisava fazer a circuncisão, seguir as leis judaicas. Lembra das leis de Moisés lá? Alguns disseram, não, para ser salvo você tem que fazer isso. Aí Paulo recebe esse discernimento de Deus, vem a Jerusalém com Barnabé e disse, olha, a gente precisa fazer uma reunião para acabar com isso aí. Porque se Cristo morreu na cruz e levou sobre si os nossos pecados, por que a gente ainda tem que fazer alguma coisa? Vocês entendem o que a gente está falando? 2 vezes houve várias discussões ali, até que no concílio de Jerusalém eles resolveram. Olha, não, a gente entendeu que o sacrifício de Cristo, você tem que prestar muita atenção nisso aqui, que o sacrifício de Cristo, que a morte dele, para levar os nossos pecados, ela é suficiente para a salvação. Por isso que na Bíblia, Felipe, você que está visitando, vocês que estão visitando, como é que é o teu nome? O teu é? José Islan. José Islan? E a moça lá? Aline. Quem mais está visitando hoje, gente? Eu vi mais gente visitando aqui. Então, por isso que
Na Bíblia tem um texto, mas é venezuelano, né? Atrás de Jesus lá já vem aí, né? Por isso que na Bíblia está escrito assim, ó, que se com a tua boca confessares e com o teu coração, com a tua mente, Felipe, creres que Jesus é Filho de Deus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Esse é o texto áureo. Se com a tua boca confessares, com o teu coração creres que Jesus é Filho de Deus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Então o que precisa ser salvo? O que precisa fazer para ser salvo? Crer. Precisa dar dinheiro para a igreja? Não. Precisa fazer a circuncisão? Não. Precisa se vestir como eu estou me vestindo? Não. Tudo isso é feito depois que eu recebi a salvação. Isso aqui é importante. Se você quiser ser um muçulmano, para você ser salvo por Alá, você tem que vestir aquela roupa, você tem que deixar a barba, você tem que rezar 5 vezes por dia lá, botar o teu joelho até criar uma bolinha aqui. Você tem que fazer uma série de coisas para você ser salvo. Se você quer ser um budista, você tem que seguir lá as leis do budismo. Se você quer ser um espírita, você tem que seguir lá a lei do espiritismo, que o teu espírito anterior pecou, que não sei o que, Brana. O cristianismo é a única religião que primeiro você é salvo, para depois a mudança chegar em você. Nas outras religiões, você tem que cumprir uma lista de coisas e aí você é salvo. O cristianismo é diferente. Primeiro você é salvo e depois você é transformado. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que a Bíblia diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Cansado do quê? De tanto tentar, cumprir, alcançar, bater a meta, seguir a regra. Cansou disso, cansou. Agora vem para mim. Por quê? Porque o meu jugo é só crer. Jesus. E o meu fardo é leve. Entende? O que Jesus está dando para você hoje, ele diz, eu já te salvei. Agora, a mudança que precisa acontecer é só uma construção de vida comigo. Amém, gente? Amém. Então vamos para o primeiro ponto. Quando a graça preserva a unidade da igreja. E o primeiro concílio de Jerusalém. Quem vai ler para nós? Pode ler, gente, sem perda de tempo. O concílio de Jerusalém é realizado de 48 a 50 depois de Cristo. O concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi por meio de justificação. Sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Então, o que aconteceu? Imagine assim, você já ouviu falar numa doença chamada AIDS, HIV, não? Acho que HIV é o vírus e AIDS é a doença, não sei, mas você sabe o que eu estou falando, não? Como é que se chama isso em espanhol? HIV, AIDS. Essa doença, como é que se chama? Você sabe o que eu estou falando? VIH? VIH? É isso? Você sabe o que ele falou? Tá. VIH e SIDA. É isso? Vocês sabem o que ele está falando? Ok. Imagina que, imagina que um casal, um homem e uma mulher tem essa doença. Para nós brasileiros, o HIV. Para o espanhol, e SIDA, é isso? VIH. Beleza? Então, o homem e a mulher têm essa doença. E eles engravidam, essa mulher engravida. Nós temos 2 médicos aqui na turma. A probabilidade dessa criança, apesar de ter vacina, uma série de coisas, se eu estiver errado, aí vocês dão uma ajudinha, tá? A probabilidade dessa criança nascer
com HIV é muito alta. Eles vão tentar tratar, etc. No dia do parto, tentar não contaminar. Tem uma série de coisas ali, de tentativas, mas a chance é quase nula dessa criança. É isso, gente, que eu estou falando? Dessa criança nascer sem HIV. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não nascer com a mesma doença. Quando essa criança nascer, ela vai ter a mesma doença. É culpa dela, não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando essa criança nascer, os pais dela tinham a doença. Quando ela nascer, ela vai ter a mesma doença. Ela fez alguma coisa para merecer aquela doença? Não, ela não fez. Assim é o pecado. Quem pecou foi Adão e Eva, os nossos pais. O que a gente fez para herdar essa doença? Nada. Simplesmente ela veio. Por isso que às vezes a gente olha, porque se eu pegasse a Eva, né? Não, irmão, esquece, você já herdou isso daí. Já nasceu no teu DNA, já está em pecado. O que Deus disse? Para você ser salvo, você vai ter que sacrificar animais, parará. Aí Jesus disse, até aqui foi assim, daqui para frente só tem uma coisa. Eu vou pagar pelo pecado que eles cometeram e quem crer em mim será salvo através do meu sacrifício. Jesus está falando isso para nós, que é a doutrina da justificação. Então eu não consigo ser salvo, eu não consigo me curar da VIH ou do HIV por força própria. Eu só consigo me curar quando eu deposito essa doença em Cristo. E Cristo morreu na cruz, levando sobre ele as nossas enfermidades, e quem fica curado sou eu. Entenderam isso? Amém. Eu sempre uso o exemplo da doutrina da justificação assim, eu cometi um crime. Eu fui lá e cometi um grande crime. Aí eu sou preso, sou levado lá na delegacia, fico preso e tal. A polícia investiga e chega à conclusão de que eu cometi o crime. Eu cometi o crime. O pecado é meu. No dia da audiência, no dia da sentença, que o juiz vai dizer que eu tenho que ir preso, ele diz, Elienay, você está condenado a 10 anos de prisão. Um exemplo. E bate o martelo. Pá! Na hora que ele bate o martelo, meu pai chega assim, seu juiz, no Brasil isso não pode, tá? Seu juiz, ele é meu filho, eu já sou um senhor de idade. Deixa eu ser preso no lugar dele? No Brasil isso não pode, tem país que pode. Outra pessoa pagar a pena de um condenado. Então meu pai diz assim, não, ele tem 3 crianças, ele precisa criar. Eu fico no lugar dele. No Brasil não pode, mas vamos dizer que o juiz diga que sim. Tudo bem. Então quem vai ficar 10 anos na cadeia é o seu pai. Para você está tudo bem? Tá. Para você está tudo bem? Tá. A polícia tira a algema da minha mão e bota na mão do meu pai e leva ele para a cadeia. Daqui 10 anos, o meu pai pagou a pena e saiu da cadeia. Alguém pode dizer que eu não cumpri a pena? Você está entendendo o que eu estou falando, não? Alguém pode dizer, não, Elienay, você não cumpriu a pena? Não, eu cumpri, eu paguei o que eu devia. Não fui eu que fui para grade, mas eu não devo mais nada para ninguém. É exatamente isso que Jesus fez por você. Você tinha herdado esse pecado. Jesus disse, não vou deixar você pagar. Você nem vai conseguir pagar. Eu vou pagar esse pecado por você e tirar esse HIV de você. Você está entendendo? E até hoje algumas pessoas querem que você que pague. Com o caminho do sal, com a campanha das 7 sexta-feira, com a campanha da galinha morta, com a vela vermelha, com o charuto do cemitério. Você precisa fazer alguma coisa disso para ser salvo? Não! Deus já te salvou. É só você desfrutar da salvação. Olha lá, Então sempre houve diversas interpretações. Sempre houveram listas de regras para a salvação. A única regra que a Bíblia dá é o quê? A graça. A única coisa que você tem que fazer é acreditar que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados e a gente está livre. Então, se alguém te falar alguma coisa ao contrário, que é karma, não, você está sofrendo porque na sua vida passada você era um pecador. Você está sofrendo porque você não deu dinheiro. Você está sofrendo porque você cometeu pecado. Tudo isso eu fiz, mas Ele levou sobre si as minhas enfermidades e os meus pecados e agora eu sou livre.
Então, em outras religiões, eu tenho que mudar para ser salvo. Na nossa fé, nós somos salvos, por isso nós não cometemos mais o pecado. Amém, gente? Então, não é porque você traiu, pecou, assaltou, fez o que você quis antes de conhecer a Cristo que você não vai ser salvo. A partir do momento que você teve encontro com Ele, você não vai mais cometer isso. Por quê? Porque agora eu sou salvo. Amém, gente? Tá? Vamos para o próximo ponto. Quem vai ler para nós? Vai lá. Já leu isso, já lê para nós. O relatório de Pedro. Vamos, gente, não dá para perder tempo. Lembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé, e não por obras da lei. Sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou seus corações pela fé. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, no relatório de Pedro, Deus já tinha revelado a Pedro a fé. A lei não salva ninguém. A lei não salva ninguém. A Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser Jesus. Sabe? Então, Deus não diferencia pelo exterior, porque você está praticando a lei, porque você usa alguma coisa. Ele purifica o coração, que é a nossa consciência, pela fé. Outro dia, foi no culto de terça-feira, não me lembro que culto foi, entrou um senhor negro, com o cabelo bem branco, bem grisalho, a barba dele, bêbado aqui na igreja. Você estava nesse culto que eu estou falando? Não. Ele entrou e o porteiro trouxe ele e botou sentado aqui. E ele estava assim, alterado pelo alcoolismo e tal. E eu em pezinho aqui, olhei para ele e senti uma compaixão. Eu disse, do mesmo jeito, porque a gente olha para ele com um olhar humano, mas do mesmo jeito que Jesus deu a vida por mim, que estou usufruindo da salvação, Deus deu a vida por aquele senhor. E ele estava aqui e eu disse, vou dar um abraço. O Espírito Santo falou para mim, ele quer um abraço do pastor. Eu não sei se o Espírito Santo revelou alguma coisa para o pastor. Ele desceu, veio aqui e abraçou aquele senhor. A lágrima era tanta naquele senhor, não sei se você... Criou uma pocinha de lágrima no chão aqui, ó. Bêbado, velhinho, idoso, alcoolizado. Como que eu posso julgar aquele senhor se eu não sei o que passou na vida dele para ele estar ali? Você está entendendo o que eu estou falando? A lágrima era tanta, ele chorou, e o pai abraçava ele passava a mão na cabeça do pastor, e beijava o pastor, e ele passava bem a mão na cabeça, e puxava o pastor, aquele senhor, sabe, alcoolizado. Eu não sei se ele incomoda, se ele não incomoda, mas o mesmo amor que alcançou eu e você, alcançou ele também. Eu e você era tão ou mais indigno quanto ele, mas o Senhor nos alcançou. Quem sou eu para julgar um homossexual, um travesti, um drogado? Quem sou eu? Porque eu ando um pouquinho mais arrumado? Porque eu falo melhor? Porque eu faço a barba antes de vir para a igreja? Quem sou eu, cara? Quem é você? Para olhar para um coitado daquele ali e não querer dar um abraço? Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Amém, gente? Então a salvação é pela fé. Quando ela te alcança e você acredita nela, você é salvo. Amém? Vamos para frente então? Ponto 3. Quem vai ler para nós? Até aqui tudo bem, gente? O relatório de Paulo e de Barnabé. Vai lá, quem vai ler? Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio dos sinais e prodígios. Milagres como a cegueira do mágico cipriota, a cura de Listra e o livramento de Paulo testemunham a salvação divina. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Esse contexto eu vou explicar bem rapidinho. O que eles entendiam? Que Deus curava judeus porque Deus amava só judeus. Por isso que vai ter aquela palavra na Bíblia, os milagres e maravilhas seguirão aqueles que creem. Já leram esse versículo lá na Bíblia, não? Por quê? Porque eles tinham uma ideia que Deus só curava quem era judeu. Só que para Deus demonstrar para os judeus que Ele também amava os não-judeus, Ele curava os não-judeus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, por isso, professor Caio, que Deus curou a mulher samaritana, que não era judia, era samaritana. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus curou a mulher do fluxo de sangue. Deus curou um monte de pessoas que não eram judias, para dizer, Jesus curou. Por que ele fazia isso? Para mostrar que ele amava a todos e quem se aproximava dele recebia o milagre. Você está entendendo o que eu estou falando? Então não precisava ser
da nação de Israel. Não precisava somente se achegar a quem? A Jesus. Então a multiplicidade de idiomas foi um sinal milagroso e indicativo. As maravilhas são a prova de Deus, dependendo do contexto. Não é porque há uma cura que Deus está naquele lugar, mas nesse caso a cura era uma demonstração de amor. Tem pessoas que vêm para a igreja só atrás de cura. Conheci um monte de gente. Quando recebe a cura, vão embora da igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja só para ficar rico, para ter uma saída. Chega aqui arrebentado, devendo para todo mundo a vida desgraçada. Frequenta 5 anos a nossa igreja, fica rico, bem de vida, compra casa e para de frequentar a igreja. Você entendeu? Nem toda riqueza e nem toda cura Deus está presente. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas toda vez que Deus te chama para a salvação, mesmo que você não fique rico e não tenha cura, Ele está dentro de você. Está entendendo o que eu estou falando? Tá? Lembrando que no céu não entrarão os curados, entrarão os salvos. Os salvos? Posso ter um... Claro, claro, claro. Eu me converti faz 10 anos, né? Minha mãe nem foi esse ano que ela se converteu, antes ela ia na espírita. E ano passado, né? E uma vez deu um problema no olho, eu não vou lembrar qual que era, foi uma uveíte, quando eu tive que fazer cirurgia de catarata, já fiz nos 2 olhos, com 11 e com 14 anos. E aí deu um novo problema. E a gente foi lá num centro espírita, lá em Curitiba, onde faz fila de gente que vai lá com inúmeras doenças, passa tratamento e sai curado. Estou falando eu, não de outras pessoas. Fui lá, passaram, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Resumindo, no final do tratamento, fui curado. Aí a grande questão que eu, até eu ter entendimento e poder explicar para minha mãe isso, demorou muito tempo, porque na visão de quem não está na igreja, tá, mas a cura veio. E aí? A cura estava ali. Aí até eu criar um entendimento, e mostrar para minha mãe, os falsos profetas realizavam, faziam, mas que a cura é um meio que muitos podem acessar. Agora a salvação, somente Ele pode dar. Imagina quantas pessoas entraram hoje aqui com o nome sujo. Ah, Helena, mas como é que tu sabe? No Brasil, de cada 10 pessoas, 8 está no SPC. Então é impossível que aqui no meio de alguém não tenha alguém que está na mesma situação. Se você é brasileiro e está na mesma... Você está aqui, alguma coisa... A cada 10, 8 está com um problema. Então imagina que o negócio está feio. Quantas pessoas entraram aqui hoje com dores, necessitadas, com diversos problemas? Várias. Se Deus não resolveu o teu problema, Ele continua sendo Deus? Sim. Continua. Qual é a maior prova de milagre? Aconteceu aqui hoje. Nós recebemos alguém que está com sede de salvação. Se tiver alguém aqui, depressivo, triste, com vontade de se suicidar, e aqui nesse banco tiver alguém precisando de dinheiro, de cura, de uma coisa física, e Jesus entrasse na igreja, de quem Jesus ia cuidar primeiro, fisicamente falando? Imagine comigo. Daquele que quer dinheiro e um milagre, ou daquele que quer mudar de vida? Você está entendendo o que eu estou falando? Então a prioridade de Cristo é a salvação. Você está entendendo? Tá? Então vamos para o próximo ponto. O discurso de Tiago. Quem vai ler para nós? Meu Deus, já é 15 para as 10. Quem vai ler para nós? O discurso de Tiago. Tiago, o justo irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para transformar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamenta a sua proposta nas Escrituras, citando Amós, no capítulo 9, verso 11 e 12, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Assim afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão, idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. A decisão é comunicada por carta às igrejas gentílicas, enviada com Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo.
e trazendo consolo à unidade. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Bernabé quanto a João Marcos, resultado na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom da salvação a todos, sem distinção. Então, nesse primeiro concílio, o discurso de Tiago, imagine você participar de uma assembleia, de uma reunião, onde o presidente é irmão de Jesus. Tem peso essa reunião ou não? Uma coisa é você fazer uma reunião comigo, irmão. Outra coisa é o irmão de Jesus presidir a reunião. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, nessa reunião que o irmão de Jesus foi o presidente, professor Caio, da reunião, como que a gente vai discutir um negócio desse? Você está entendendo o que eu estou falando? Tiago sentou e disse, não, eu sei o que o meu irmão queria, eu sei o que Jesus queria. Ele queria alcançar a todos. Por que vocês querem ficar só entre os judeus? Se ele veio, inclusive, cumprir a profecia, e a profecia dizia que ele veio para o mundo. E por que vocês querem ter esse Jesus só para nós? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos imaginar com a mente dos judeus. Eles queriam que o evangelho ficasse só ali e que quem se convertesse ao evangelho se tornasse judeu. Ele disse, não, uma coisa é ser judeu, outra coisa é seguir a Cristo, a fé do Filho de Deus. Estão entendendo? Então, o peso do concílio em ter o irmão de Jesus como presidente e a convicção do discernimento do Espírito Santo. Segunda coisa, o que Jesus fez pelos judeus, fez também pelos gentios. Isto mostra o amor dele por todos. E terceiro, já era profético, já existia a profecia de que o Messias, ele viria para todos, não só para os judeus. O sacrifício de sangue acabou na cruz de Cristo. E durante a história da igreja sempre houve desligamentos e rupturas, mas a graça do Senhor sempre uniu a igreja de volta. Amém, gente? Amém. Tem um videozinho que eu quero passar, não sei se a gente vai conseguir terminar hoje, mas é rapidinho, ele vai, senão eu pulo ele aqui, peraí. Alguns ensinavam que a circuncisão era necessária para a salvação. Paulo e Barnabé discordavam fortemente dessa doutrina. A igreja de Antioquia decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém. Queriam consultar os apóstolos e presbíteros sobre esta questão. Pequenas disputas surgiram, mas foram resolvidas com diálogo e unidade. Os apóstolos e presbíteros concordaram com Paulo e Barnabé. Decidiram enviar Judas e Silas com Paulo e Barnabé. Levariam uma carta confirmando a decisão das autoridades em Jerusalém. A carta afirmava que não se devia impor o peso da lei judaica. A graça de Cristo e a fé eram suficientes para a salvação. Recomendavam evitar alimentos sacrificados a ídolos e sangue. Também pediam a abstinência da carne de animais estrangulados. Andar em retidão e evitar a impureza moral eram instruções finais. A congregação recebeu a carta com grande alegria e alívio. A unidade prevaleceu e a mensagem de Cristo foi fortalecida. Essa decisão apoiou a expansão do Evangelho entre os gentios. Então, para finalizar, a carta recomendava o quê? Naquela época, existia a deusa do amor. Então, as pessoas iam no templo só para fazer sexo, porque entendiam que o sexo adorava aquela deusa. No outro templo, tinha o sacrifício de animais. Então, as pessoas iam naquele outro templo para adorar a Deus com sacrifício de animais. Então, Paulo disse, olha, para não dar confusão de religiões, vocês se mantenham em pureza a respeito dos alimentos, para não parecer... Vocês entendem o que Deus estava querendo fazer? Eu não preciso mais de sacrifício, então Deus começou a diferenciar o tipo de culto. Ele não queria que o culto parecesse com o culto de outros deuses. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa foi a recomendação. Disse, olha, a salvação, ela é única para quem acreditar. Ponto final. É a fé, é acreditar. Tudo que vier fora isso aí é organização da igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então a gente, para poder pregar o evangelho tem que usar gravata? Não. Onde é que está na Bíblia? Não tem. Mas para a organização da igreja isso é importante. Você entende isso ou não? Você está entendendo o que a gente está falando ou não? Então, para a salvação não é obrigatório, mas para a organização é importante. Vocês estão entendendo? Tá? Então, basicamente é isso. Um presente de salvação para todos. Quem vai ler para nós?
o que é a graça de Deus. Já lê os 3 pontos para mim, Clá, por favor. A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. 2. Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Sua morte substitutiva e ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. 3. A graça é para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gentios pela graça, mediante a fé. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob o seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Então eu vou dar uma aceleradinha. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é como quando um filho comete algum erro grave e você ia dar uma varada na criança. Então, hoje eu pego de cinta essa criança. Estão entendendo o que eu estou falando? Meu Deus, né? Depois se for para a internet vai dar problema, né? Mas o que é a graça de Deus? É quando o teu filho comete algo que ele merecia ser punido e você não pune. Você perdoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, esse piá merecia hoje entrar no laço. Aí você não... Aí ele olha e diz, pai, eu merecia ser punido e não fui. Isso é a graça. Aí ele olha e diz assim, ó, mas eu não merecia perdão porque o que eu cometi é muito grave e você perdoa. Então, ele merecia e não teve castigo. Ele não merecia perdão e ganhou perdão. A graça é isso. Está entendendo o que eu estou falando, não? Então, você por conta própria se jogou num mar revolto. Deus, por amor, enviou um barco para te salvar. Qual é o único jeito de você ser salvo? Subir no barco. Entendeu o que eu falei? Não. Eu falei não, né? Está na Bíblia. Aí é só o que eu escrevo do que eu entendo. Jesus Cristo como a manifestação da graça. Sabe quem é o barco que está passando para te salvar? Jesus. Não que ele é um barco. Você está entendendo o que a gente está tentando explicar, né? Então, você por conta própria veio contaminado pela doença. Você se jogou no pecado. Você está lá nadando, tentando sobreviver. Jesus é o barco que está passando para você se agarrar nele. Está entendendo? Então ele passou na sua frente e você disse, meu Deus, eu preciso disso. A minha vida até agora sozinho está nessa desgraça aqui. É casamento que não dá, é trabalho, todo mundo está indo para frente, menos eu preciso me agarrar nisso aqui, misericórdia. Eu preciso mudar de vida, Jesus me ajuda, preciso criar meus filhos, preciso... Quem é que vai te alcançar? O barco da salvação de Cristo. Aleluia. É Ele que está passando para transformar a tua vida. Sozinho você não vai conseguir se transformar. Você pode mudar, você pode crescer, mas o que vai fazer você ser transformado é Cristo, tá? Jesus Cristo é esse barco. Ter o conhecimento desse amor alivia a nossa alma. Por quê? Porque a gente começa a aprender que Ele nos ama. Nos ama a ponto de dar a vida por nós. Se você estiver dentro de um banco e entrar um assaltante e apontar a arma, você acha que um desconhecido vai pular na tua frente na hora de tomar um tiro? Não vai. Mas o Senhor tomou. Entende? Você já nasceu sendo amado por Ele. Eu sei que é difícil explicar. Porque na nossa linguagem, Jesus, no nosso sistema de pensamento, a gente tem que fazer alguma coisa para merecer. Você está entendendo ou não?
A gente tem que fazer algo para merecer. Mas para Jesus não, você não precisa fazer nada. Ele já te amou primeiro. A experiência gera compaixão. Jesus morreu por Judas também. Então, o que a experiência gera compaixão? Imagine para quem é pai. Para quem não é pai, ele olha para as outras crianças, ele tem a solução para tudo. Se ele vê uma criança bagunceira, não, porque eu resolvo. Não, essa criança, sabe? Aí quando ele se torna pai, ele entende como é que é de verdade. A irmã está rindo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Para quem não é pai, é fácil dar dica para os outros pais. Não, porque se fosse comigo, mas se fosse comigo. Deixa ser contigo para você ver como é que vai ser. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Porque se fosse na minha situação, eu no lugar dela, eu no lugar dele, até o dia que você entrar lá, meu irmão. A experiência gera compaixão. Quando você vê a outra pessoa cansada, irmã, deixa que eu segure esse bebê um pouquinho para ti aqui. Eu já tive o meu, eu sei como é que é. Você está entendendo ou não? Pode falar, irmã. É porque assim, né? Eu sou mãe de 4 meninas, essa daqui só é uma delas. E elas eram assim numa sequência de escadinha, entendeu? De 2 em 2 anos. Então, tipo, quando a gente íamos para a igreja, daí a irmã Ana que, tipo, conhecia um pouco dessa parte como mãe. Eu tinha sempre posições para colocar elas para ficar organizadinha de joelhos, elas oravam junto comigo, né? Elas foram criadas de joelhos. Então, tipo assim, na visão de alguns, dizer assim, é fácil. Mas aí quando era para pôr na prática, muita gente não conhecia. Então, tipo assim, só uma mãe, um pai conhece como, entendeu? Guiar os seus próprios filhos. Então, tipo assim, não era porque eu assim, não, eu sei de tudo. Não, eu tive que aprender, entendeu? A posicionar cada uma delas. Então, tipo assim, na visão de, isso é fácil, mas vai fazer. A experiência gera compaixão, porque enquanto você não tinha passado por isso, você julgava os outros. Não você, estou falando um exemplo, né? O irmão não passou por aquilo ali, é fácil para ele olhar para os outros e julgar. Agora, a experiência gera compaixão. Quando chegar na tua vez, você vai dizer, eu já passei por isso. Eu sei como é que é. Você entendeu? E o terceiro ponto, a graça é para todos os povos sem exceção. Então não existe mais lei, existe a graça. A salvação é um presente para quem crê. A salvação não é para todos os homens, nem para todas as mulheres. É para todos os humanos. É para quem é criatura de Deus, que se torna filho mediante a fé. Se eu tenho alguma espécie de xenofobia, como eu alcançarei aquele povo? Lembra que eu falei dos argentinos? Se eu chego aqui falando mal dos argentinos, como que quando um argentino precisar, ele vai ter liberdade para entrar aqui e falar comigo? Você entendeu o que eu estou falando? Não. Não, porque eu não gosto do nordestino. Aí o nordestino vai passar aqui na frente e ele vai se sentir à vontade para vir aqui. Porque eu não gosto dos gaúchos. Existe essa guerrinha, né? O Nordeste fala mal do gaúcho, o gaúcho fala mal do Nordeste. Tá, Jesus morreu só pelo Nordeste? Ou Jesus morreu só pelos gaúchos? Ou Jesus morreu só pelos venezuelanos? Não. É para todos. Então, se eu tenho um risquinho dentro do meu coração de preconceito, como que aquela pessoa vai... Eu vou alcançar aquela pessoa? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Não, porque eu não gosto de gay. Jesus não morreu pelo gay? Só por você? É isso que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí, irmão, não, você está defendendo o gay? Tô. Porque Jesus morreu por ele, quem sou eu para condenar? Meu dever é pregar e quem convence é o Espírito Santo. Pronto, acabou. Sabe? Tá? Então, como eu conviverei com eles no céu se eu tenho preconceito agora? Eu ouvi um testemunho, isso aqui é importante que eu estou falando. Ó. Teve uma convenção nos Estados Unidos para falar sobre como combater o nazismo na atualidade. E a maioria das pessoas que foram para essa convenção eram judeus, netos de pessoas. E na hora do café, um desses judeus estava lá e ele falou, e a sua família é da onde e tal? Tinha 4 jovens. Aí ele assim, nós somos da Alemanha. Ele assim, mas o que alemães estão fazendo aqui? Aí ele falou, não, é porque o meu pai, o meu avô, ele era militar lá do Hitler, ele fazia parte do nazismo, ele matava judeus, o meu avô. Aí o cara ficou chocado, disse, mas como que o teu avô era nazista e você está aqui aprendendo a combater o nazismo? E aí Deus falou com ele, Deus disse assim,
há 50 anos atrás, o avô dele estaria prendendo o teu avô. 50 anos depois, os dois netos, do preso e do que ia prender, estão no mesmo barco tentando combater o nazismo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, isso é importante por quê? Porque a Alemanha deu um Hitler, que matou vários judeus, mas a Alemanha deu um Martinho Lutero, que pregou sobre a graça. Você está entendendo? Então esquece que Deus vê países, que Deus vê povos. Não! Deus vê filhos, Deus vê humanos. Você tem que entender isso. Quem encontra Deus, seja alemão, judeu, russo, chinês, paraguaio, quem encontra Deus é meu irmão. Amém, gente? Eu não tenho mais o direito de reprovar ninguém. Dali para frente nós somos irmãos, independente da cor da pele. Se você for no Afeganistão, os homens andam de túnica. Não tem nada a ver, come no chão, sentado no chão. Né? Os árabes lá, não sei se no Paraguai, lá sentam no chão. Você não vai sentar no chão com eles? Você é maior do que eles? Deus veio, a partir do momento que ele se tornou cristão, ele é meu irmão. Ele não é mais aquele nome que ele levava antes. Amém, gente? Amém. Por isso que quando a gente recebe um ex-presidiário aqui na igreja, ninguém fica mais olhando para ele diferente. Aliás, nós temos 2 que já puxaram cadeia. Hoje sento igual nós, tomo ceia igual nós, prego e participo da comunhão igual nós. Por quê? Porque agora ele é meu irmão. Ele não é mais um criminoso, ele é meu irmão. A graça dele alcançou. Amém, gente? Nesse último ponto, ele diz o seguinte: diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a receber a graça, mas a viver sobre o seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé, perseverança e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Então nós estamos sob o governo de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo. mas Cristo vive em mim. Minha vida é totalmente diferente. Amém, gente? Vocês entenderam? E como é que o pai leu ali? Viver o evangelho, né? Quem vive foi alcançado por ela, pela graça, com gratidão, fé, perseverança e amor. Não, às vezes a gente tem que explicar, você é cristão? Não, eu sou cristão. Não, eu vivo o cristianismo. É diferente de ser cristão. Irmão, vir na igreja é fácil. Usar a roupa que os crentes usam é fácil. Quantos bandidos, pedófilos, estuprador foram pegos de terno e gravata pregando na igreja? É só você ligar o jornal aí que você vai encontrar um monte. Botar a roupa e se parecer crente é a parte mais fácil que tem. Frequentar culto é a parte mais fácil. Qual é a parte difícil? Viver o amor de Cristo. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque falar é bonitinho, mas viver o amor de Cristo. Vamos para o terceiro ponto. Eu já queria que lesse os 3, porque hoje a lição tinha um ponto a mais ali. Quem vai ler para nós? Já leu o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3 do Crescendo na Graça. Vai lá. Pode ler, irmão. Alguém levanta e dá. Como nos aproximar do trono da graça? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Além disso, aproximamo-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado, que o Senhor jamais despreza. Por isso, o trono é chamado de trono da graça. Dele procedem misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Quando devemos nos chegar ao trono da graça? As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é socorro bem presente na angústia e jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes, que podem se achegar com confiança, hoje e sempre pela fé,
em Jesus Cristo, o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça. Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a vontade. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados: a palavra, a pregação do Evangelho, a oração, o jejum, a adoração, a plenitude do Espírito Santo e a comunhão à mesa do Senhor. Então, como nos aproximar do trono da graça? Quando eu aprendo algo novo e coloco em prática e esqueço das coisas que eu fazia errada antes. Então, se eu tinha um preconceito com o nordestino, ou se eu tinha um preconceito com o gaúcho, com o sul do Brasil, ou se eu tinha um preconceito com o argentino, eu lembro que Cristo salvou a todos e amou a todos. Eu coloco isso em prática e abandono aquela prática antiga que eu tinha. Você entendeu o que eu falei? Amém, gente? Se até hoje eu olhava para um homossexual com preconceito, hoje eu aprendi que Deus morreu por ele também e eu não pratico mais esse ódio. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Amém? Tá? Porque antes eu fazia piada contra homossexual, porque antes eu fazia piada contra português. Aí eu aprendo que Deus morreu por todos eles. Eu tenho o direito de ficar fazendo isso? Não, então eu aprendo algo novo, eu pratico aquilo e esqueço do que ficou para trás. Todo esse amadurecimento que a gente está tendo hoje não vem de nós. Veio porque Deus te chamou para te amadurecer, porque vai te levar a algum lugar onde isso vai ser usado. Você está entendendo que nem amadurecer vem de você, vem porque Cristo quer que você amadureça? Você entendeu isso que eu estou falando, gente? Terceira coisa, humildade para reconhecer que não se sabe. O próprio Paulo e Barnabé foram a Jerusalém perguntar como é que eles iam resolver isso. Então eu preciso ser humilde para saber que eu não sei, para reconhecer que eu não sei, e eu preciso ter um coração ensinável para aprender algo novo. Porque eu já sei de tudo. Eu estou na igreja há 30 anos. E daí, cara? Talvez o irmão que está há 1 ano recebeu uma revelação que você não recebeu ainda. Não, porque eu sou presbítero da igreja. E daí? Tu vai para o céu porque tu é presbítero ou porque tu é crente e tu é salvo? Estão entendendo o que eu estou falando? Então é o amadurecimento que o próprio Deus quer que você amadureça. Segundo ponto, quando devemos nos achegar ao trono da graça? Quando que a gente deve buscar? Aí eu escrevi ali, Ele deu, Cristo deu a salvação, mas eu preciso buscar por ela. Você está entendendo ou não? Olha lá, a mesa está servida, alimente-se, você não precisa pagar mais nada por isso. Sabe, se você for num lugar onde te cobram, onde tem uma lista de coisas, ali não é um lugar que você precisa frequentar. Você tem que dizer onde assim, irmão, você já recebeu tudo que você tinha para receber. Se você quiser continuar com a gente, você vai mudar porque você entendeu que tudo é por gratidão. Você entendeu ou não? Não, porque você precisa dar, porque você precisa fazer, porque se você não fizer, você não vai ser salvo. Não, você já é salvo. O que você fazer dali para frente é por gratidão a isso que o Senhor te deu. Deus é presença contínua na vida do cristão. O Cristo de braços abertos para nós. Lembra, não sei se eu contei na lição passada, que Jesus estava sendo crucificado. Aí estava lá na cruz do meio, tinha um ladrão da direita e o ladrão da esquerda. O ladrão da esquerda falou, Jesus, se tu és Deus, tu te salva e já salva nós também. O Gestas era o nome desse camarada, que estava sendo morto do lado da esquerda. Tu és Deus, tu sai daí e leva a gente junto, porque se tu é Deus. Aí o Dimas, lá o ladrão da direita, olhou e disse, cara, eu e tu estamos aqui porque a gente é ladrão, a gente errou. Mas ele não fez nada para estar aqui. Aí ele olha para ele, Jesus, lembra de mim quando tu chegar lá no teu reino? O que é que Jesus falou para o ladrão da esquerda? Qual foi a resposta de Jesus para o ladrão da esquerda? Nada. Ficou quieto. Jesus não tem resposta para quem não quer nada com ele. Você entendeu ou não? Aí, Jesus, se tu és Deus, tira tu mesmo e salva nós. Jesus não respondeu nada. Aí o outro olhou e disse, rapaz, eu e tu estamos aqui porque a gente merece, cara.
Ô Jesus, lembra de mim. Aí Jesus olhou para ele e disse, ó, hoje mesmo tu vai estar comigo lá no paraíso. Daqui a pouquinho a gente já se encontra lá. Jesus responde quem quer ter algo com ele. Então, se você levar o evangelho para alguém que te xingar, ele vai dizer, ó, bem-aventurado você que foi perseguido por amor do meu nome. Bem-aventurado você que sofreu lá no teu trabalho, na tua empresa, na tua igreja, aonde for, por amor ao meu nome. Bem-aventurado você. O teu dever é pregar, e aquele que der atenção é alcançado. Aquele que der atenção é alcançado. Olha a mensagem, está no meu celular. Pai. Abre aquela mensagem que eu te mandei daquele rapaz. Para mim, faz favor. Te lembra que eu printei e mandei para o pai? Eu estou trabalhando, entrando numa reunião, Henry. Entrando numa reunião. Meu zap toca, o cara me esperando ali, eu recebi essa mensagem que eu quero ler para vocês. Então vou pegar no meu celular ali que tá. Olha só. Olha essa mensagem que eu recebi na quarta-feira. Olha só, 16h42 do dia 13. Eu printei a mensagem e mandei para o pai. Essa pessoa que me mandou a mensagem é filho de um pastor, dos mais conhecidos, não é da nossa região, do Brasil, viajava o Brasil e o mundo, tá? Mandou para mim assim, ó, oi, a hora que der preciso ouvir a voz de Cristo de novo e uma palavra de paz. Estou morrendo sem Cristo, estou arrepiado. Estou morrendo sem Cristo e isso me deixa apavorado. Triste falar isso, mas preciso de um irmão. Não preciso de dinheiro, eu preciso de Cristo de novo. Esse camarada tem dinheiro, tem profissão, filho de pastor, cresceu na igreja, mas perdeu a comunhão com Cristo. Estou morrendo sem Cristo e estou apavorado. Filipe chegou assim hoje aqui, cara. Chegou assim, sou sem Cristo, eu preciso de novo, cara. Um dia todos nós chegamos assim. Ah! Não é porque você hoje tem como... Davi era Davi, escolhido e ungido por Deus. E um dia ele disse, Deus, eu errei, me pune, mas não tire de mim a tua presença, a tua comunhão. A tua vida não vai ter paz. Não interessa quantos diplomas você tenha na parede, não interessa quanto de dinheiro você tenha no banco, não interessa o que você esteja fazendo. Se você não estiver em paz com Deus, a tua vida não vai valer a pena. Você pode estar no maior país do mundo, viajando a Europa inteira, não interessa onde você esteja, se você perdeu a comunhão com Ele, a tua vida não vai valer nada. Não importa se o teu colchão seja feito de dólares, seja o melhor do mundo, não interessa se o teu tênis, você está descalço ou você está com tênis de 10 mil reais. Se você perdeu a paz com Cristo, irmão, você perdeu tudo. Olha lá, ó. A vida do cristão, Deus é a presença contínua na vida do cristão, é o Cristo de braços abertos para nós. O braço dele estava aberto para te gerar comunhão com Deus, ele só veio fazer isso, te tirar desse lamaçal do pecado e te levar. Então, chegar a Deus com confiança, tá? O que recebemos quando nos chegamos ao trono da graça? Nossa aproximação de Cristo nos torna parecidos com Ele. Estar perto de Cristo nos torna parecidos com Ele. Sabe quando alguém vê o nosso filho e fala, meu Deus, mas é a cara do Pai? É tipo isso quando a gente se chega perto de Cristo. Ele olha, meu Deus, Ele ficou tanto comigo que agora Ele é parecido comigo. Eu ouvi um testemunho essa semana de um pastor que esteve na casa do John Wesley, na Inglaterra. E ele visitou a igreja do John Wesley e quando ele chegou perto da cama do John Wesley, onde ele orava 4 horas por dia. Tinha um sinal dos 2 joelhos do John Wesley. Aí o pastor Luiz Hermínio olhou se ajoelhou aonde o John Wesley orava e disse, Deus, me dá o que tu deu para o John Wesley. Aí Deus falou assim para o Luiz Hermínio, não é problema nenhum eu te dar o que eu dei para John Wesley. Mas dá para mim o que o John Wesley deu para mim. Você está entendendo? Se tu me der o que ele me deu, eu te dou o que eu dei para ele. Você entendeu que Deus não tem problema com isso? Então a porta está aberta. A vida cristã depende da aproximação, do relacionamento teu com Cristo. Nós que somos envolvidos com igreja,
acaba essa lição, amanhã eu já tenho que estudar a próxima, já preparar a próxima pregação, o próximo culto. Às vezes nós se envolvemos com a demanda, Caio, e esquecemos do relacionamento. E Paulo disse, olha, eu tenho que cuidar, porque eu estou ensinando tanto e daqui a pouco quem vai ser reprovado sou eu. Você está entendendo? Então não é a roupa, não é a frequência, é o teu relacionamento com Ele. A roupa e a frequência vai se demonstrar a partir do momento que você está tendo essa relação com Ele. Vão terminar lá? Então já chegou todo mundo? Fortalecemos esse relacionamento, cuidando desse relacionamento com as ferramentas disponíveis e acessíveis a nós. Se você hoje quiser falar com um juiz, você não pode chegar num fórum e dizer, preciso falar com o juiz, ele vai te atender? Não. Só se você tiver um advogado. Se você quiser falar com o prefeito, ele vai te atender? Não. Só se um vereador te levar e vai te pedir um favorzinho, um votinho na época da eleição. Se você quiser falar com um deputado, é muito mais difícil. Se for estadual, você vai ter que ir, tirando a época da eleição, vai ter que ir a Florianópolis na Câmara dos Deputados. Se for no federal, você vai ter que pegar um avião e ir para Brasília atrás dele. Se você quiser falar com o presidente, é quase impossível. Mas se você fechar os teus olhos e dizer, Jesus, eu estou aqui, o Rei do Universo te ouve na hora. Não tem intermediário para falar com Ele. Não precisa de advogado, não precisa pegar avião, não precisa nada. Precisa um coração quebrantado. Assim, ó, os meus olhos procuram aqueles que têm fé em mim, os fiéis da terra. Amém, gente? Para finalizar, quero passar esse videozinho e a gente encerra só para você entender a nossa lição. Existe um lugar onde a sua fraqueza não provoca rejeição, mas encontra misericórdia. E esse lugar continua aberto para você. O tema da nossa leitura diária é o trono da graça está aberto para o crente. Hebreus capítulo 4, versículo 16 declara: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Deus não nos convida a esconder nossas feridas, disfarçar nossas limitações ou fingir que somos fortes. Ele nos chama para perto. O texto fala de um trono, símbolo de autoridade e soberania. Porém, para aqueles que estão em Cristo, esse trono não é apresentado como lugar de condenação, mas como o trono da graça. Podemos nos aproximar com confiança, não porque somos merecedores, mas porque Jesus, nosso grande sumo sacerdote, abriu o caminho. Essa confiança não é irreverência, é a segurança de quem sabe que será recebido pelo Pai. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez tenha tentado resolver tudo sozinho e agora esteja cansado. Então, escute. Não fuja de Deus por causa da sua fraqueza. Corra para Ele. No trono da graça, o culpado encontra misericórdia, o abatido recebe força e o coração ferido encontra socorro. A graça de Deus não chega atrasada. Ela nos alcança no tempo oportuno, exatamente quando nossas forças terminam e descobrimos que dependemos completamente do Senhor. Hoje, transforme sua ansiedade em oração. Apresente ao Pai aquilo que você não consegue carregar sozinho. A porta está aberta, o caminho foi preparado por Cristo e a graça suficiente para você. Se essa mensagem falou ao seu coração, ore agora, compartilhe este devocional e escreva nos comentários: eu me aproximo do trono da graça. Você entende que você não precisa ter vergonha das suas fraquezas? Eu quero encerrar nossa lição com duas frases. Uma diz assim, ó: nós não somos santos lutando contra o pecado. Nós somos pecadores lutando para ser santo. O Evangelho é um mendigo apontando para outro mendigo aonde tem pão. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula. O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Deus abençoe nossa secretária. Só
Saudadinho de Jesus, cumprimenta a igreja com A paz do Senhor. de novo. Saudadinho de Jesus, cumprimenta a igreja com A paz do Senhor. Tive da lição. Papai do céu protege seu povo da batalha. Pai do céu, protege seu povo da batalha. Acho que você ficou com fome, né? Vamos de novo. Papai do céu protege seu